Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está aí deste lado me ouvindo, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu hoje trago para partilhar com vocês uma palavra que está em Romanos 8,31, e essa palavra veio até a mim através de algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, uma curiosidade que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque nós estamos num período de 40 dias de oração na nossa igreja, e no qual todos os dias nós temos oração, e no final de cada oração, de cada culto, nós damos as mãos, fazemos um círculo, damos as mãos e dizemos o que Paulo disse e deixou escrito aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E já estamos quase no final do nosso período de 40 dias de oração, e todos os dias repetimos isto: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o apóstolo Paulo, quando escreveu isso para os romanos, aliás, se a gente for ler o capítulo 8 inteiro, a gente vai ver que ele está falando extensivamente sobre a vida no Espírito Santo, sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus, apesar das nossas imperfeições. Talvez por ter vivenciado isso na pele, ele nos tenha deixado isto escrito nesta carta como um lembrete de que, independentemente das coisas que estejam acontecendo na minha vida, na sua vida, no mundo, nós não estamos e nem nunca estaremos sozinhos. Ele nos lembra de como o Espírito Santo tem nos ajudado, nos ajuda e pode nos ajudar ainda mais nas nossas fraquezas. É para nos lembrar de como somos cordeiros com Cristo e como nada pode separar. Nada pode te separar e me separar do amor de Deus. E eu, lendo esta passagem e conhecendo um pouquinho da história de Paulo, eu fico pensando que seguramente quando ele escreveu isso havia muitos contra ele. Porque para já ele trazia, lidava com o preconceito de quem ele era. Ele era Saulo de Tarso, né? Ele perseguia os cristãos. Então, constantemente, ele era afrontado e colocado em xeque sobre aquilo que ele tinha sido no passado. Então, tudo atuava contra ele. Naquela altura, eram pessoas, eram circunstâncias. Então, tudo que acontecia à volta dele poderia ter um grande poder para, naquela altura, levar Paulo a duvidar de que Deus realmente era com ele, era por ele. Os problemas que ele enfrentou, as injustiças que ele sofreu, as inúmeras portas que se fecharam, os inúmeros amigos que o abandonaram, tudo isso fazia pressão e força, angustiava o coração de Paulo e trazia para sua alma, eu imagino que um sentimento muito grande de medo, de insegurança, de rejeição e talvez, quem sabe, uma grande necessidade de desenvolver mecanismos de controle para se proteger disso tudo. Eu fico vendo que ele passou por tudo isso. E hoje, muitos de nós, por muito menos, ponderamos abandonar a fé, isso quando de fato não abandonamos.
Porém, não foi isso que Paulo fez. Paulo, apesar de tudo, apesar de várias vezes ter fraquejado, ter pecado, ter falhado, apesar de tudo, ele deixou escrito, ele afirmava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero que você observe que Paulo não dizia: se Deus é por nós, nada nos irá acontecer, ou se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Não é isso que ele disse. Ele disse: se Deus é por nós, e depois faz uma pergunta: quem será contra nós? Se Deus é por nós, posso colocar isso de uma forma mais pessoal. Se Deus é por mim, se Ele está trabalhando, se Ele está lutando ao meu favor, se o Todo-Poderoso, o Pai de amor e de cuidado que eu tenho está do meu lado, se Ele é por mim, o que todas essas coisas ou essas pessoas podem fazer contra mim? O que todos os abandonos, o que todas as traições, o que todas as injustiças, prisões ou o que mais vier podem fazer contra mim, se Deus é por mim? Foi nisso que eu me apanhei pensando após estudar um pouco sobre esta carta de Paulo aos Romanos, sobre essa passagem. Paulo não disse: se Deus é por mim, nada me irá acontecer. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem são ou o que são as outras coisas, se nós temos do nosso lado o nosso Pai, se Deus está do nosso lado? Certamente que todas essas coisas, que nos acontecem, como aconteceu com Paulo, as pessoas que nos magoam, situações que nos fragilizam, sentimentos de abandono, traições, injustiças, julgamentos, seja o que for, certamente que estas coisas, assim como foi com Paulo, vai fazer com que eu ou com que você fique abatido, entristecido, afligido. Por mais que a gente queira ser uma espécie de vice-deus, nós somos humanos. Então são reações normais que nós cristãos muitas vezes nos julgamos por senti-las. São reações esperadas por quem passa por esse tipo de situações. Se a gente ler as cartas de Paulo, a gente vai ver que ele também teve esses sentimentos. O próprio Jesus teve esses sentimentos. Mas isso, meu irmão, não significa que a gente ser tomado pela paralisia do medo, da insegurança, da gente se deixar dominar por sentimentos de revolta ou por sentimentos de abandono. É normal que nós sintamos isso. Não é normal que nós fiquemos neste lugar. Paulo não se sentiu rejeitado nem abandonado por Deus. E mesmo tendo durante toda a sua história sofrendo situações de rejeição e abandono dos seus amigos, das pessoas que caminhavam com ele, ele não tinha esse sentimento em relação a Deus. E tampouco desenvolveu um sentimento de revolta ou de cinismo em relação à sua fé e às pessoas que caminhavam com ele. Porque a consequência desses sentimentos é a dificuldade que a gente começa a criar de estabelecer relações de confiança com o próximo. Ao longo da vida, a gente aprende a controlar os nossos relacionamentos, a gente aprende a domesticar as nossas emoções, a reprimir os nossos desejos, pelo medo de sermos feridos, Nós cultivamos até uma certa suspeita das pessoas que nos cercam e chegamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus a cada vez que somos feridos por um irmão, por uma irmã ou por uma situação.
E então, a gente começa a manter uma distância segura de tudo e de todos, para que a gente não possa ser novamente ferido ou abusado. A gente interpreta os problemas e as angústias que a gente vive como uma espécie de, não sei, talvez fatalismo, sabe? Ah, isso sempre acontece comigo. Isso sempre está acontecendo comigo. Eu sabia que eu não podia confiar nessa pessoa, eu sabia que isso ia acontecer. As pessoas só me procuram quando precisam de mim. Eu não sou boa o suficiente nisso ou naquilo. Deus deve estar triste comigo porque eu não consigo ser tudo aquilo que Ele espera de mim. E quando falo nessa última frase, estou me referindo a mim mesma. Quantas vezes eu digo isso? Deus deve estar triste comigo hoje, porque hoje eu não consegui ser aquilo que Ele esperava que eu fosse. E por fim, com esse posicionamento que muitas vezes nós tomamos, a gente acaba por não conseguir nos entregar completamente nem a Deus e nem ao próximo. Aí depois tem a questão do futuro, porque o futuro também assusta a gente. Quando o passado permanece ali confuso pelas feridas emocionais que a gente carrega, pelas mágoas, pelos ressentimentos que se arrastam dentro da gente, por causa do perdão que a gente não liberou, o medo e a incerteza começa a ganhar uma dimensão gigantesca dentro de nós. E aí, tão reprimido pelo passado, a gente começa até a ter medo do futuro, porque o futuro parece ser uma ameaça. Aí a gente começa aquela loucura de querer controlar o futuro, buscando de alguma forma algo que nos ofereça segurança contra essas incertezas. Aí a gente tenta buscar isso em coisas. Um trabalho estável, competência profissional, ou em pessoas. No marido, na esposa, no pastor, no filho, no amigo. Porque nós só confiamos naquilo que podemos controlar, naquilo que podemos ver. E no primeiro sinal de perda deste controle, a gente cai completamente desestruturado, emocional e espiritualmente. E mais uma vez estou partilhando com vocês algo que eu escrevi para mim. Estou falando em primeiro lugar na primeira pessoa. E estou dividindo com vocês aquilo que eu aprendi. As conclusões que eu cheguei. Depois de muita oração, depois de muito choro. Porque num ambiente de medo, de insegurança, de desconfiança, de falta de perdão, de mágoa, a gente não cresce. A gente fica estagnado. E a gente tende a permanecer isolado no nosso mundo fechado. Como eu costumo dizer, não vou derramar o sangue da minha ferida em cima de ninguém. E aí, a gente mantém as nossas defesas sempre em estado de alerta. E estamos ali, com todos os nossos mecanismos de controle e autodefesa prontos a disparar. Aí, às vezes, conseguimos abrir pequenas brechas para alguns relacionamentos e conseguimos confiar em algumas pessoas, mas sempre com a possibilidade de fechá-las a qualquer momento diante da primeira ameaça. Isso se aplica em tudo. Se aplica em relação ao marido, à esposa, aos filhos. Porque se sondarmos bem o nosso coração, há sempre uma ponta de suspeita. Aí, as críticas ou um simples comentário que não vá de acordo com aquilo que nós queremos ouvir tende a ser visto como um tipo de censura, de depreciação ou mesmo de ameaça. E podem nos mandar abaixo, nos desestruturar completamente, tanto emocionalmente quanto espiritualmente.
Mas a verdade que eu quero te dizer depois de chegar a essas conclusões todas é que Deus está a nosso favor. Ele nunca está contra. E esta é a grande afirmação de Paulo. Deus é por nós, Ele está ao nosso favor. Ele nunca está contra nós. Sendo Ele por nós, o que as dificuldades, o que os conflitos, as angústias, os sofrimentos do passado, sabe, as situações do presente da nossa vida ou do nosso futuro, o que isso tudo pode fazer contra nós? Se eu eliminar a primeira parte da frase, que diz se Deus é por nós, é claro que aí eles podem fazer tudo contra nós. Mas quando nós consideramos a segunda parte, quando nós consideramos que a segunda parte da frase depende da primeira, está condicionada à primeira, tudo muda, o cenário todo muda. Deus é por nós. Se Deus é por nós, então todo o resto é só o resto. Porque Deus fez uma aliança com a gente, com o seu povo. Ele selou essa aliança com o sacrifício do seu único filho. E mesmo quando recolheu o seu filho, Ele nos deixou o Espírito Santo. E Ele prometeu ser o nosso Deus. E Jesus, antes de subir aos céus, escreveu: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28:20. E Ele também afirmou que Ele é a luz do mundo e que quem o segue não andará em trevas. Lá, naquela altura com Paulo, os problemas eram reais. Talvez tão reais quanto os problemas que você está vivendo hoje e quanto os problemas que eu vivo hoje também. Todos aqueles problemas tinham o potencial de fazer com que Paulo se sentisse abandonado, rejeitado por Deus, pelos irmãos. Todos os problemas de Paulo tinham potencial para fazer com que ele ficasse com a vida completamente desestruturada, que abandonasse a sua missão. Mas não foi isso que aconteceu. E o próprio Paulo nos dá a explicação da sua reação. Na carta de 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, ele escreveu assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Mesmo que hoje você falhe, mesmo que hoje você possa estar se sentindo como eu me senti nesses dias, falhei, Senhor, pequei, estou sentindo sentimentos que eu não devia sentir. Este é o teu homem exterior, porque o homem interior, ele se renova a cada dia. E ele continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Reparem bem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia, Jesus. Então por que ele não desanimava? Gente, ele não desanimava porque por trás de todos esses problemas e lutas que ele enfrentava, e que eu tenho enfrentado e que talvez você esteja enfrentando, estava em curso um processo de santificação, um processo de renovação espiritual, ao qual Paulo estava sempre atento. E Paulo nos oferece aqui pelo menos 2 motivos para a gente não desanimar, para a gente não se desestruturar emocional e espiritualmente. O primeiro envolve a plena consciência que ele tinha da necessidade do fortalecimento interior, espiritualmente falando, e da sua fragilidade do seu corpo, humanamente falando. Não são 2 realidades distintas, o interior e o exterior, ou o espírito e o corpo. Paulo não trabalhava com esse tipo de comparação. No entanto, Paulo reconhece que o corpo tem suas limitações, que sofre desgastes naturais e reações naturais da vida humana. Ele sofre com a má alimentação, né?
E esse era um problema que Paulo, se a gente for ler, ele enfrentava nas suas viagens e prisões. Ele sofre com o desgaste do tempo, sofre as dores das feridas, os açoites que levava, sofria com as traições e com o julgamento que sofria por parte de pessoas que ele considerava amigos. Mas, sobretudo, Paulo reconhece também que a renovação interior não acompanha o mesmo ritmo do desgaste físico. Pelo contrário, o corpo envelhece, fica fraco, sofre, mas o interior se renova a cada tribulação e vai ficando mais forte. E o fortalecimento interior nos ajuda a reagir de maneira adequada a esse desgaste exterior que nós temos. Seja ele um desgaste natural, como as doenças, envelhecimento, ou provocado pelas situações da vida, perseguição, rejeição, abandono, traição. E por causa das suas convicções, Paulo sabia que o seu compromisso com a pregação do Evangelho ia trazer conflitos, ia trazer muito desgaste. E Paulo era muito realista em relação à sua missão. E isso foi o que Jesus disse. Porém, em virtude da sua mente transformada pelo poder do Evangelho, ele sabia que, apesar do cansaço do desgaste físico, todas aquelas tribulações e perplexidades não teriam o poder de abalar a certeza de que Deus era por ele e que, em vez de desestruturar a sua fé, elas fortaleciam a renovação e renovavam sua confiança em Deus. Esta parte que eu acabei de ler, que fala sobre, porém, em virtude da sua mente transformada pelo poder do Evangelho, ele sabia que, apesar do cansaço, do desgaste físico, todas aquelas tribulações e perplexidades não teriam o poder de abalar a certeza de que era por ele. E que, em vez de desestruturar a sua fé, fortalecia e renovava a sua confiança. Esse trecho que eu estou lendo aqui é de um livro que eu estive a ler. Essas palavras aqui não são minhas, mas eu fiz questão de transcrever aqui, porque achei tão esclarecedor sobre como Paulo reagia. Então nós podemos, para concluir, dizer que as nossas convicções moldam as nossas emoções. As nossas convicções moldam as nossas emoções. As convicções e pensamentos que Paulo tinha moldavam as suas emoções, os seus sentimentos. Muitos pastores e missionários, muitos irmãos já abandonaram o seu ministério. E tantos outros, como eu e como você, pessoas que estão ali caminhando na fé, abandonaram ou pensam em abandonar o compromisso com Cristo por muito menos do que isso que Paulo passou. Reparem que eu nem estou fazendo comparação a Jesus Cristo, estou fazendo uma comparação a Paulo. Isso sem falar daqueles que vivem uma experiência espiritual confusa, infantil, codependente, porque não sabem lidar com as situações semelhantes. Como eu disse, os fatos em si não são problema, mas é o modo como a gente interpreta a relação que eles têm com Deus, com o que Deus quer fazer nas nossas vidas através dessas coisas que nos acontecem e a fé que nós professamos a Deus. O modo como Paulo reagiu às situações todas que ele passou enquanto esteve aqui na Terra foi determinado por uma mente transformadora, que foi transformada pelo poder do Evangelho. Então, se foi transformada pelo poder do Evangelho, ele deixou tudo escrito para que fosse também uma ação transformadora sobre as nossas vidas. O medo, a insegurança, o abandono, a traição, as mágoas, tudo isso faz parte da nossa caminhada e se mostram como grandes obstáculos para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Isso quando não nos trava de vez.
Nós não devemos ser cultivadores desse sentimento dentro de nós. É normal que nós passamos por esse processo. Não é normal que nós permaneçamos nele. E para finalizar, o mais importante aqui, essa afirmação de Paulo, é que Deus é por nós. Deus é por mim, Deus é por você, meu irmão que está me ouvindo. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos escolheu por seu povo. Ele celebrou uma aliança com a gente. Ele nos salvou, Ele nos libertou em Cristo. Perdoou todos os nossos pecados. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, se você talvez esteja aí se culpando por algo, não conseguindo se perdoar por algo, se Deus é por nós, se Deus é por você, se Ele te perdoa, quem você é para não se perdoar? Quem você é para não perdoar o seu irmão? Deus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. Deus atua a nosso favor. Ele atua ao meu favor, Ele atua ao seu favor. Ele nunca nos quer mal, nunca pensa mal a respeito de nós, Ele nunca conspira contra nós. Ele faz com que todas as coisas e todos os acontecimentos cooperem para o nosso bem. Até mesmo as coisas ruins que nos acontecem cooperam para o nosso bem, porque cooperam para o nosso crescimento espiritual. Tudo vai depender da maneira como nós reagimos a essas coisas. O maior desejo de Deus é que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Mas reparem, para a gente ser a imagem de Jesus Cristo, isso nunca poderia acontecer sem sofrimento, sem luta, sem perda, sem lágrimas, porque Jesus passou por tudo isso. Paulo passou por tudo isso. Sabe, irmãos, à medida que eu tenho estudado a palavra, eu tenho visto que toda a revelação que a Bíblia nos traz é um longo testemunho do cuidado de Deus para comigo e para com você. E mesmo quando Deus precisa nos disciplinar, Ele faz isso para o nosso bem. Mesmo quando Deus precisa disciplinar você em alguma área, assim como você tem às vezes, não sei se você tem filho, mas assim como às vezes você tem que corrigir o seu filho, por mais que te doa, por mais que doa mais em você do que no seu filho, você faz isso para o bem dele. Deus é igual com a gente. Ele faz isso para o nosso bem. Deus transforma o mundo em prol do seu povo. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele nos criou, nos formou, nos perdoou, nos redimiu. Ele te chama pelo nome. Me chama pelo nome, porque nós pertencemos a Ele. E Ele estará sempre conosco. Somos preciosos aos olhos de Deus. Somos amados por Deus. Do que mais a gente precisa saber para ter a certeza de que Ele é por nós? Que importância tem tudo o que é contra nós quando nós sabemos quem é por nós? Então, se Deus é por nós, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que a gente pare de agir como se Ele fosse contra nós. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nos alivie desses sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, de abandono, de desconfiança, de mágoa, de revolta, que tantas vezes nós enfrentamos quando estamos em situações difíceis. Que Ele nos ajude a entender que nós não podemos ter o controle sobre tudo, sobre todas as pessoas, sobre todas as situações. Que as nossas emoções e sentimentos não acompanhem, não atrapalhem, não venham conturbar os nossos pensamentos e as convicções que nós temos a respeito da bondade e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas.
Que Ele nos ajude a nos livrar das marcas que carregamos de medo, de insegurança. E que possa nos lembrar, a cada deitar e a cada levantar, que possamos bradar, que seja esse o nosso brado ao deitar e ao levantar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Era essa palavra que eu queria dividir com vocês hoje. Eu fico por aqui. O áudio foi longo, mas o estudo foi profundo. Eu espero que tenha edificado a sua vida como edificou a minha. Deixo um beijinho para cada um de vocês. Não se esqueça, se Deus é por você, quem será contra você? O que são todas as coisas quando se tem um Deus por você? Amém? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com este Deus que é por você, por vocês. E até o próximo domingo, se Ele quiser. E a gente sabe, se Ele é por nós, Ele sempre quer. Amém.